França, ouvinte querido, ouvinte querida, quando você vai para algum lugar ou quando você tem um projeto que tem uma clareza, é muito mais fácil as coisas acontecerem do jeito que você projetou, porque você projetou alguma coisa antecipadamente. Quando, no entanto, você entra num barco e esse barco vai que vai, sem que você tenha o comando, o acaso é que vai te levar, feito aquela garrafa com pedido de socorro que você, numa ilha perdido, coloca lá SOS, joga na garrafa e solta ela no mar e vê onde vai dar, vê se vem socorro, não vem socorro, etc. Nos filmes sempre vem socorro, mas a vida é outra coisa completamente diferente. Então, na sua carreira, você se forma e diz assim, eu vou trabalhar como engenheiro, eu vou trabalhar como advogado, eu vou trabalhar como médico, eu vou trabalhar com ciência da computação, eu vou abrir meu próprio negócio, eu vou me associar a um amigo e a gente está pensando em prestar serviços em rede social, internet, não importa. Eu estou pensando em montar uma serralheria, meu pai tem uma serralheria, eu quero começar a fazer de um jeito diferente e tal. Então, você tem um projeto de início. Como é que eu vou largar? O que eu vou fazer? Pessoas convidadas para postos de comando, aí já é um pouco mais complicado, um pouco mais sofisticado, porque a encomenda de quem contrata é que aquela missão tem algumas metas a serem cumpridas, bem claras, metas de rentabilidade, de ocupação de mercado, de crescimento, de posicionamento. Isso vale na vida profissional, vale também na vida pessoal, mas não é tão científico assim. Você conhece alguém, você resolve fazer planos, pode até fazer planos, mas na vida política, isso é tão sério que você pode dividir claramente os governos com e sem projeto. É visível. Não significa que todo governo que tem projeto vai dar certo, não significa que todo governo que não tem projeto vai dar errado. Mas a chance de um governo com projeto dar certo é muito maior do que a chance de um governo sem projeto dar errado. Todo governo é um projeto de poder. Todo mundo que disputa uma eleição tem um projeto de poder, quer ocupar um espaço político, quer depois ocupar um espaço político ainda maior, quer crescer e fortalecer e se reeleger. No Brasil tem isso. É do jogo. Mas quando você percebe, quando você observa e enxerga que a autoridade está perdida, você vê ali claramente que faltou um projeto. Você vê aí claramente, e não significa que o mandatário, né, não tenha uma convicção, não significa que ele não tenha uma ideologia, não significa que ele não enxergue a vida sob um certo ponto de vista, não significa que ele não saiba decidir, mas significa que ele tinha por objetivo entrar e aí depois a gente cria um novo objetivo. E é o que parece que está acontecendo hoje no governo federal. É o que parece que está acontecendo hoje no governo Lula. Os fatos vão aparecendo e a cada momento as decisões vão sendo tomadas numa sequência de improvisos que não se via no primeiro governo do presidente Lula e que se vê hoje a todo instante. A todo instante a gente vê o governo reativo, um governo que diante de fatos vai para cá, vai para lá. E um governo reativo tem menos chance de dar certo. Um governo reativo tem menos chance de entender a sociedade. Um governo reativo tem menos chance de apresentar para a sociedade um cardápio de soluções que faça sentido. E vai tudo no tático. Não tem o estratégico, vai tudo no tático. Olha, tenho esse problema, vamos resolver assim. Tem aquele problema, vamos resolver daquele outro jeito. Não tem uma coerência. Por quê? Não há por que ter coerência. Não há um projeto. O projeto é que dá coerência. O projeto é que mostra que o seu programa de saúde, o seu programa de educação, o seu programa para a Previdência, o seu programa para a segurança pública fazem parte de uma mesma lógica. Quando, no entanto,
você faz uma colcha de retalhos e cada ministério é um puxadinho, e suas convicções estão acima de tudo só na sua boca, nas suas declarações, mas não dá para colocar em prática nenhuma parte daquilo que você diz, e é isso que a gente está observando hoje, as coisas vão mal. E o que vai bem porque vai bem, não por feitos do governo, e o que vai mal definitivamente tem a marca registrada do governo. E isso é um problema. É um problema para o governo, mas sobretudo é um problema para a gente, é um problema para o país. Nós não estamos aqui para festejar ou lamentar o sucesso do governo. Nós estamos aqui para lamentar ou festejar os nossos feitos, as nossas realizações. Você não acorda de manhã disposta a elogiar ou a criticar o presidente Lula. Você não acorda de manhã disposta a lamentar ou festejar o que aconteceu com o presidente Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Você acorda de manhã disposto ou disposta a ver o que você pode fazer para tornar a sua vida melhor, para tornar a vida da sua família melhor, para tornar a sua vida mais agradável, para ganhar mais dinheiro, para ter mais paz interior, para ter mais alegria, para respirar melhor, pouco importa, para cuidar da forma física, para ter mais tempo livre, para ler mais, para ouvir mais música, para ir ao cinema, para passar mais tempo com os amigos, para conseguir finalmente ter aquele hobby. Então, não é uma fonte de satisfação e orgulho ver o que está acontecendo hoje no governo federal. Mas para onde a gente olha, a gente vê essa desorganização clara, cristalina, essa falta de rumo gritando. Volto a dizer, não significa que o presidente não tenha suas convicções. Não significa que aqueles que ele chamou para trabalhar não tenham as suas convicções. Mas isso não faz parte de um sistema coerente. Então a gente tem o Ministério da Fazenda, por exemplo, preocupado com o fato de que perde todas quando o assunto é aumentar receita e não consegue convencer o governo a cortar despesa. Previdência social é uma fonte de preocupação. Assunto delicado, a gente sabe. As pessoas se aposentam com um salário modesto. A aposentadoria é modesta. A grande maioria ganha um salário mínimo. E, no entanto, esse salário mínimo da Previdência, reajustado pelas regras do salário mínimo, com aumento real todo ano, também é uma fonte de preocupação. Então, quem está nos ouvindo hoje ganha um salário mínimo de aposentadoria, ouve que aquele ganho dele está criando um problema e que o ideal seria descasar o vencimento da Previdência com o salário mínimo. E ele ficaria com o reajuste da inflação. Obviamente, iria haver o salário mínimo da Previdência e o salário mínimo do trabalhador, porque o salário mínimo ia continuar a ter ganhos reais acima da inflação, e em pouco tempo a gente veria a Previdência pagando 90% do salário mínimo, 85% do salário mínimo, 70% do salário mínimo, e assim a gente ia ver esse descasamento. Mas se a gente não fizer nada nesse campo, nós vamos ter um problema sério, grave. A Previdência não dá conta de segurar as pontas do jeito que está. O mesmo vale para a forma como o governo lida com a dívida pública, que só cresce. Esse é o desafio do ministro da Fazenda, que não consegue convencer o governo a tomar nenhuma medida protetiva do dinheiro público. Não consegue. E a gente vê a resposta do Congresso às tentativas de aumento de carga tributária e de assalto ao contribuinte. Porque a última medida provisória que o Congresso devolveu, que o governo proibia o setor produtivo de compensar impostos do jeito que vinha sendo a regra anterior, mostra claramente que o Congresso está dizendo para de querer assaltar a sociedade. 33% de carga tributária. Não é possível
que você não consiga viver com 33% de carga tributária. Não é possível que você não consiga viver com 1/3 do dinheiro das pessoas. Elas produzem 3/3 e mandam 1/3 para você. E isso não dá. 120 dias, 4 meses de trabalho das pessoas entregues para o Estado e o Estado não resolve. Então a gente vê que na frente econômica o governo não está conseguindo enfrentar o seu desafio. Segurança Pública, a mesma coisa. O ministro da Justiça não disse a que veio. Aliás, os ministros da Justiça não disseram a que vieram. Nem Flávio Dino, nem Ricardo Lewandowski. Como também os ministros da Justiça anteriores. Porque não se metem na questão de segurança pública. E o governo fica tateando essa questão. Fala, faz uma intervenção no Rio, São Paulo, nos aeroportos, e não acontece nada, não muda nada, não mudou o cheiro da água, é patético, gasta uma fortuna das Forças Armadas para não fazer nada. Não tem resultado prático nenhum. A quantidade de cocaína que apreende não justifica as operações ridículas, panfletárias, publicitárias, marqueteiras que o governo fez. E a atuação do Ministério da Justiça na coordenação é zero, não há coordenação nenhuma. Pergunte a qualquer governador se por acaso ele se sente amparado pelo governo federal. Não existe. E no campo da moralidade, o governo também está deixando a desejar. Tem um ministro, tivemos uma licitação podre de arroz, agora, que o governo se meteu a fazer algo que ninguém dizia que tinha que fazer, pelo intervencionismo, de novo, falta de projeto. Agora eu acho que tem que comprar arroz. Aí surge uma denúncia gravíssima de que havia alguma forma de direcionamento, de que havia alguma forma de interferência e que isso passava por um assessor do ministro da Agricultura, de um ex-ministro da Agricultura que trabalhava no Ministério da Agricultura ao lado do Carlos Fávaro, que é o Nery Geller. Se não é, mas é um problema. Aí o governo vai lá e se livra desse personagem e cancela a licitação, o leilão eletrônico, o pregão eletrônico. Quer dizer, não consegue fazer um leilão correto, sem escândalo. E agora, para encerrar, o ministro das Comunicações perdeu totalmente as condições de permanecer no cargo. Ele foi indiciado pela Polícia Federal. Como é que pode ter um ministro indiciado pela Polícia Federal? Com uma denúncia gravíssima, que no tempo em que era deputado, destinou recursos para o seu estado e que dentro do seu estado os recursos foram para a cidade onde a irmã dele é prefeita e que ali esse dinheiro não só reformou uma estrada de terra que leva para uma fazenda chamada Alegria dele, da família, como depois liberou uma verba para pavimentação. A empresa que cuidou da reforma, a construtora, teve entre seus integrantes, seus sócios, pessoas que trabalharam no gabinete do então deputado, atual ministro. E há uma investigação sobre as relações entre o ministro e a empresa que deveria pavimentar a estrada que beneficia a fazenda dele. Quem diz isso é a Controladoria Geral da União, quem diz isso é a Polícia Federal. O mesmo ministro das Comunicações que viajou para São Paulo, inventando que tinha uma agenda longa, oficial, cobrou diárias, recebeu diárias de R$3.000, depois devolveu quando saiu o escândalo, que ficou claro que ele foi para um leilão de cavalo. Fez discurso, disse que ia defender os cavalos, agora que ele é ministro, mas ele é ministro das Comunicações, não tem nada a ver com cavalo. Nem o do esporte defenderia, nem o da agricultura, trabalho, porque hoje em dia cavalo também não está mais sendo usado como força para puxar arado. E ele foi para um leilão
inauguração de praça que tem a ver com um cavalo que era de um amigo dele. Quer dizer, é um negócio absurdo. E esse camarada tá lá no Ministério das Comunicações. Aí vão lá no Lula. O Lula tá viajando. Presidente, e o Juscelino? Eu ainda vou conversar hoje e vou ver que decisão eu tomo sobre esse assunto. Ele tem o direito de se defender. Claro, ele tem mais do que o direito de se defender, tem a obrigação de se defender. Mas ele está sendo indiciado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude em licitação. Como pode um ministro de Estado estar nessa situação? Em março, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal, com o relatório da Controladoria Geral da União, provando que era falso o registro de vacinação contra a Covid e que estava no cartão de vacinação do Bolsonaro, a Polícia Federal indiciou. O que fizeram os petistas? Pau no Bolsonaro. Randolph Rodrigues, Gleisi Hoffmann, Alexandre Padilha, todo mundo no pescoço do Bolsonaro. E agora? Por que não vai todo mundo pro pescoço do Juscelino? A Gleisi Hoffmann até foi no pescoço do Juscelino quando saiu a história de que ele usou o avião para participar de um leilão, propôs o afastamento. Mas cadê o afastamento do Juscelino? É óbvio que o Juscelino não tem condições de ser ministro das Comunicações. É evidente. Não dá para um ministro ficar se explicando o tempo inteiro para onde ele vai, ou não fala com a imprensa, grava coisinha de rede social, ou o tempo irá mostrar, restará provado e é uma perseguição. É engraçado, a Polícia Federal fica perseguindo todo mundo, né? E só persegue gente que tem rolo para contar, ou que tem conversa torta para entregar. É tudo perseguido. É perseguição política. Quem que tem interesse? Veja só, se você for perseguir politicamente alguém, você escolheria o Juscelino Filho, que ninguém sabia quem era até outro dia. Então, nós estamos numa situação que mostra um governo sem rumo, perdido. E nós estamos em junho. 1 ano e meio de governo. Faltam 2 anos e meio. O Brasil pode esperar isso tudo? Então, é de se esperar que o presidente Lula, ao voltar de mais essa viagem internacional, sente no seu gabinete e, cercado de seus principais assessores, não importa quem sejam, retome as rédeas de comando do governo, que ele entregou. Entregou, sei lá, para o Rui Costa, para o Alexandre Padilha, para o Jacques Wagner, sei lá para quem que ele entregou, para o Arthur Lira, para o Rodrigo Pacheco, mas nas rédeas, as rédeas têm que voltar para as mãos do presidente. Se as rédeas não voltarem para a mão do presidente, se ele não puxar para ele a responsabilidade das grandes decisões, nós vamos ficar assim até 2026, nau à deriva. Isso vai ser péssimo para os projetos políticos do presidente Lula e do PT, não há a menor dúvida, mas eu estou preocupado porque isso vai ser péssimo para nós. Porque a gente quer governo fazendo o quê? Governando. Não é inventando mais imposto para ferrar a gente, mas governando com o dinheiro que tem. E com o staff respeitável, que respeite no mínimo o código de ética do poder público, que é um desafio no caso do Juscelino Filho. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.